Segundo dia do nosso devocional criativo, não também é resposta de Deus. Segundo dia do nosso devocional criativo, não também é resposta de Deus. Nós vimos no primeiro dia sobre Adão e Eva, fizemos o nosso devocional de Adão e Eva. Deus disse não para Adão e Eva. Se você não assistiu o vídeo do primeiro dia dessa série, vai lá na playlist, procura lá e assista o primeiro dia. Recomendo que você assista o primeiro dia. Tem também lá nas nossas playlists outras séries que eu já realizei aqui. E tem também explicação de como você faz os recortes, como que funciona o devocional criativo, quais os benefícios, quais as vantagens de se estudar dessa forma a palavra de Deus. Hoje nós vamos para o segundo dia do devocional criativo. Todo o material que eu vou utilizar aqui de recorte, né, todas as imagens, elas foram disponibilizadas no grupo do Telegram ou do WhatsApp. Então, se você não participa, depois você pode colocar aí nos comentários que eu mando para você o link, ou então você pode clicar aí nos links que tem no comentário deste vídeo aqui e participar e solicitar lá nos grupos o material. O material é gratuito, você imprime na folha que você desejar, pode ser folha sulfite comum, pode imprimir numa folha como eu imprimo, que é a Coucher 180, 120 ou 180 com brilho, que fica, né, mais resistente, fica mais bonito também, mas pode ser no papel sulfite, chamequinho aí, normal na sua casa, também sem problema. Se não tiver como imprimir, não tem problema também, você pode acompanhar o texto também estudando. O mais importante é que você estude fazendo anotações, utilizando cores na sua anotação para facilitar no seu aprendizado, na memorização do conteúdo, na identificação do conteúdo também depois que você for passando e olhar, né, aí a sua Bíblia, revisitar o seu texto bíblico. Então as cores facilitam também e que você faça essa anotação. Então o mais importante são as suas anotações daquilo que Deus tem falado com você no momento do seu devocional, tá ok? O trabalho artístico é um recurso que complementa e que facilita a predisposição do seu cérebro de aprendizado. Então, ele não é um fim em si mesmo, tá ok? Não sei desenhar, não sei escrever, não tenho material, não tenho como imprimir, mas você tem uma Bíblia e você tem uma caneta, né? Tem um papel, tem um caderno, você vai anotando, depois você vai adquirindo aí post-it, papelzinho colorido, bloquinhos, para poder ir fazendo o seu devocional criativo. O mais importante é a criação do hábito, é esse o nosso objetivo aqui do projeto Mente Bíblica, de fazer com que as pessoas se despertem para a necessidade do devocional ser um hábito diário aí na sua rotina, envolvendo a sua rotina aí também, tá ok? Fazendo parte da sua rotina. E hoje a gente vai falar sobre Deus disse não para Davi. Então, a folha de recorte, você sempre começa o seu devocional criativo recortando lá as imagens. Se você fizer como eu, recortar antes, ainda assim recortando, você já vai orando, pedindo a Deus para te preparar para ouvir aquilo que você vai recortando. Eu recomendo sempre que recorte nesse momento aqui, que a gente vai estudar, e aí vá recortando. Eu já trago recortado para facilitar. Eu coloco nos envelopes, né, separados assim. Então eu vou colocando nos envelopinhos e já trago separado, recortado, os textos as imagens, né, que a gente vai utilizar na série para facilitar aqui e economizar tempo. As imagens que nós vamos utilizar são essas, eu vou mostrar para você separar na sua folha. Então sempre pega aquela folha, recorta, separa, né, a imagem do maior, né, ali, utiliza só a sua. Eu trouxe aqui uma folha de recorte aqui, só para mostrar. Nessa aqui são várias flores, inclusive eu acho que essa tá lá no meu Pinterest, então depois você pode ir lá também e ver outras folhas de recorte que eu disponibilizo lá, para que você tenha mais recursos, tá? Então, primeiro eu vou recortar essa flor aqui, então
eu separo ela do todo e foco só nela, tá ok? Retiro e foco só nela. Na hora de recortar, a tesoura fica parada e o papel é quem se movimenta. A tesoura não vai fazer o papel do lápis, né? De desenhar e fazer o contorno, não. Então, os contornos já existem, o papel já registrou. Então, ele vai fazer só os movimentos aqui para facilitar o papel da tesoura, tá ok? Então, ó, os meus registros de leitura bíblica, as minhas devocionais, o meu cérebro já registrou. No momento em que eu torno isso um hábito devocional, ele vai fazer igual o papel da tesoura, tá? Ele vai delinear essas informações que eu tenho da minha leitura diária bíblica, fazendo ela ser compreensível no meu dia a dia, tá? Então, até esse processo do recortar aqui, além de ser terapêutico, né, como eu sempre falo, porque você concentra, né, e você acalma o seu cérebro mesmo, né, para a correria do seu dia a dia. Pode cortar com bastante calma, respirando, lembrando de respirar, e você vai conversando com Deus já. Senhor, olha, nós vamos falar tantas coisas, vou ler a sua palavra agora, de repente já é um texto que eu já sei, mas eu quero entender aquilo que o Senhor tem de novidade para mim nesse dia. Eu quero entender melhor aquilo que um dia eu já entendi sobre esse texto. Então, você vai conversando com Deus, tá? Se for um texto que você já tem hábito de ler, peça a Deus para te mostrar coisas novas ou então te fazer entender mais coisas a respeito, né? Fazer entender melhor aquilo que você já tem entendido, tá ok? Então, tá aqui, ó, esse aqui não faz parte do material aqui, eu só recortei para você ver, tá? Eu deixo essa bordinha branca para facilitar no recorte, né? Porque as linhas são muito fininhas, então eu deixo aqui, ele fica assim. E aí depois eu colo lá no meu devocional. Só utilizei essa para você ver como é que faz, então, o processo do recorte e como é que você vai conversando com Deus. As imagens que a gente vai usar de hoje são essas aqui. O título, né, da nossa série de hoje, do nosso dia, Deus disse não a Davi. Nós vamos usar esse aqui do live stream, né, que é também a imagem que está lá. Vamos usar essa imagem aqui, que é como se fosse uma folhinha de caderno com 2 adesivinhos aqui do lado. Vamos usar essa daqui do coraçãozinho se olhando no espelho. Essa daqui do homem orando. Vamos usar essa daqui, ó, as bandeirinhas azul e vermelha. E vamos usar o SOS, coraçãozinho aqui. E usar essa fitinha rosadinha aqui também que tá lá. Tudo para imprimir no material. Não significa que a gente tem que usar tudo que tem lá, tá? Porque tem que sobrar espaço para a gente escrever, tem que sobrar espaço para a gente marcar, tem que sobrar espaço para o texto ficar visível, para a gente conseguir ler o texto básico. Então, esses são os principais, as nossas anotações e o texto bíblico. As figuras são recursos, tá? Não é um trabalho de arte, tá ok? É para poder facilitar a nossa memorização e ter essa sensação prazerosa que alimenta aí o hábito, alimenta a necessidade do hábito, né? Então, esse aqui, Deus disse não a Davi, é o nosso título. Eu vou colar aqui embaixo. Eu vou usar hoje, além desse material, vou usar o post-it quadradinho, tá? Eu tenho esse post-it, tem 2 cores, tem mais cores, mas eu vou usar essas 2 cores, né? Rosado e laranja. Tem a fita washi tape, que eu já mostrei para vocês no primeiro vídeo, mas é uma fita durex que não rasga na hora de eu tirar, né? Então eu usei aqui, ó, tá vendo? Depois eu posso tirar ela, ó, que ela não rasga, não danifica o papel, tá? Ela tem menos cola, mas tem menos cola, tá bom? Então eu vou usar, se você não tiver, pode ser fita crepe ou então nem precisa, porque você já tem as fitinhas recortadas aí para poder usar como se fosse a tape. Vou usar as canetinhas. Hoje eu vou usar a cinza e
e essa cor aqui, vinho, né? A cinza e a vinho. Vou usar tesoura, né? Tesoura, eu uso dupla face. Se você não tiver dupla face ou não gostar de dupla face, você pode usar cola, mas aí cuidado na quantidade de cola que você vai passar. Vou usar marca-texto. Eu vou fazer com marca-texto, fazer com amarelo mesmo, tá? Fluorescente, isso aqui é um marca-texto, tá, gente? Só o formato é diferente, mas é um marca-texto comum, tá bom? Então, cuidado com os marca-textos, porque ele vaza pro lado e ele é líquido, então ele tem aqui atrás ele vai molhar, né? Aqui atrás e vai transferir umidade para as próximas folhas. Então, tem cuidado aí na hora de usar. Eu vou explicar aqui na hora que eu for usar. Tá bom? Então, vamos começar. A gente começa orando enquanto eu colo aqui as partes que são dos títulos, identificação do texto, tá bom? Vou colar esse aqui. Senhor, nesse momento nós vamos ler aí sobre o texto de 2 Samuel, capítulo 12, versos de 13 a 25. E eu te peço, Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações, fale ao meu coração no meu momento devocional, fale no coração dos meus irmãos que estão acompanhando esse momento devocional também, para que o Senhor tenha liberdade aí para nos mostrar a respeito do seu não. A gente gosta tanto de ouvir o seu sim, e eu tenho certeza que o Senhor gosta tanto de dar sims para nós, para os seus filhos, porque o Senhor nos ama, mas a gente precisa entender que o não também é uma prova do seu amor, o não também é uma prova do seu cuidado conosco. Então a gente precisa entender o não também. Então nos ajude a entender esse não. Nos ajude a entender aqui com a história de Davi, o que o seu não, o não que o Senhor deu para Davi, o que esse não tem a ver com a gente também. E aí você vai orando, faça orações, vai orando, né? Faz momento de silêncio também, vai conversando com Deus aí, exclusivamente sobre esse texto. Nesse momento de devocional, não é um momento de você interceder pelas pessoas, interceder por outros, não, é o seu momento de conversa, você e Deus, tá? Ele vai, nesse momento, ser o seu amigo, e talvez o seu terapeuta, talvez o seu psicólogo, talvez o seu pastor, né? Então, é o seu momento de conversar com Deus, tá ok? Eu vou usar esse do caderno aqui para botar a referência bíblica. A referência aqui, ó. Vou colar aqui embaixo. Peraí. Colei aqui. Esqueci de colar. Vou colar por baixo aqui. Ó. Meio para cima, a referência bíblica, porque não tem nenhuma imagem impressa, tá? Com o texto da referência bíblica aí, no material que a gente recortou, tá bom? Então, usa aqui, ó. E aí, o nosso texto é do 13 ao 25. O bloco do assunto é o capítulo 12, que eu sempre digo, né? Olha, pega sempre o bloco. Então, aqui, o título começa aqui. Natan repreende Davi. Então, começa no 12 e vai até o final do 12, ainda passa... Não, aqui já é outra. Tamar é violentada. Então, é o 12 todo. Tá? Só que eu não vou ler o 12 todo por conta do nosso tempo aqui. Então, eu vou ler só do 13 ao 25, que é a nossa referência. Tá bom? Usar a caneta para não manchar aqui. Que é a caneta marca CD, tá? Esse lado mais fininho aqui. E vou escrever a referência, que é 2 Samuel 12,
do 13 ao 25, tá? Então tá aqui, ó, 2 Samuel 12, de 13 a 25, de 13 a 25. Eu vou marcar com a caneta cinza aqui, ó, do 13. Vou fazer em volta aqui. Tá? Do 13, o 25 continua na página seguinte. Então, quando eu ler aqui, deixa eu tirar as coisas aqui, eu vou marcar lá atrás também, tá? Deixa eu só tirar aqui. Do 13 ao 25. Diz assim: Então Davi disse a Natã: Pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: O Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Eu vou marcar com essa outra caneta aqui, que ele implorou a Deus, Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo se levantar, do chão, mas ele não quis e recusou comer. 7 dias depois, a criança morreu. E aí eu vou marcar aqui de novo. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi ficaram com medo de dizer-lhe que a criança estava morta. Comentaram: enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele e ele não quis escutar-nos. Como vamos dizer-lhe que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou: A criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe preparassem uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: por que age assim? Enquanto a criança estava viva, jejuaste e comeste, mas agora que a criança está morta, te levantas e comes? Ele respondeu: enquanto a criança estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava: quem sabe? Talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei até ela, mas ela não voltará a mim. Depois Davi consolou sua mulher Batseba e deitou-se com ela, e ela teve um menino, a quem Davi deu o nome de Salomão. O Senhor o amou e o enviou o profeta Natã com uma mensagem a Davi. E Natã deu ao menino o nome, e enviou o profeta Natã com uma mensagem a Davi. E Natã deu o nome do menino, ao menino, o nome de Gedidias. Vamos lá. Vou marcar aqui até o 25. Vou marcar aqui, tá? Que a gente leu até o 25. Depois que você lê o texto, é importante que você leia o texto pelo menos umas 2 vezes. Identifique aí do que está falando, né? Leia o texto com mais calma. Faça todo esse momento de leitura com muita calma, tá ok? E deixe Deus ir falando, e tratando, respondendo aquilo que Ele quer. Enquanto isso, se você fizer uma atividade de artes, enquanto você vai lendo o texto, né? Ou pintando, ou marcando, o seu cérebro vai processando mais as informações, tá? E vai se apropriando mais ainda do texto, o que vai fazer com que você compreenda melhor o texto, a leitura, tá certo? Então, vou marcar aqui, ó, marquei com a cinza,
eu quero marcar aqui também, quando Davi, que os conselheiros lhe perguntaram por que age assim, enquanto a criança, ele respondeu, enquanto estava eu pensei, quem sabe? Eu pensava, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. E aí, tá aqui, são os 3 momentos do texto que eu vou compartilhar com você, né? O texto já falou muito comigo enquanto eu separei para esse momento da série. Ele vai falando comigo enquanto a gente conversa aqui, né? E aí a ideia não é você copiar tudo o que eu tô falando, é deixar Deus falar com você diretamente. Se algumas coisas do que eu falar fizer sentido para você também, você entender que é Deus falando com você também, você vai lá e anota na sua devocional. Se não, faça as suas próprias anotações, tá ok? Então, mostrar para vocês aqui que eu vou fazer na Bíblia com vocês, mas eu já fiz o meu devocional, ó. Tá certo? Deus disse não. Já fiz o meu devocional, esses textos todos dos 4 dias, ó, os não de Deus, tá? Já fiz a minha devocional e fui anotando tudo que Deus foi falando comigo, tá certo? Então aqui eu compartilho com você aquilo que é de conhecimento geral, né, que vai facilitar a nossa interpretação melhor do texto. Primeiro de tudo, Davi, ele comete um pecado contra Deus. Davi tinha pleno conhecimento de Deus, porém, certo? Ele tinha uma comunhão muito grande com Deus, porém ele, em determinado momento, por querer atender a um capricho dele, né, por interesse dele de querer ficar com a esposa de Urias, Batseba, ele manda Urias, engana Urias, né? Primeiro ele tenta fazer Urias e se dormir, né, e se deitar com a sua esposa para que o filho dela pareça ser dele. Depois, ele não conseguindo isso, ele manda Urias para a frente de batalha. E aí, lá na frente de batalha, Urias morre, né? Porque ele vai para uma grande batalha, vai para a frente de batalha. Urias morre. E aí ele acha que está tudo resolvido. Não preciso mais dar conta de nada. Só que Deus, ele vê intimamente todas as coisas. Então, aqui antes de colar eu vou pintar aqui, ó, com o marca-texto. Vou pintar aqui, ó. Deus conhece todas as coisas intimamente. Sabe exatamente das propostas do nosso coração. Então, pode ser que eu e você, a gente tente fazer algo dissimulado e que ninguém veja a intenção do nosso coração, mas Deus sabe. Deus sabe exatamente qual é a intenção do nosso coração. E Deus, ele não compactua com o erro. Não compactua com o erro. À primeira vista, ele pode ter pensado assim, deu certo, fiz, deu certo. Então, se deu certo, é porque Deus aprovou, tá tudo certo, tá tudo resolvido, houve um sim, né? O Urias morreu, só que não. Deus, ele não permite, ele não compactua com as coisas erradas que a gente faz. Deus, ele sabe a intenção do nosso coração e ele espera até o último instante que nós voltemos atrás naquilo que a gente está fazendo de errado. Vou mostrar para você que aqui, ó, tá? A folha fica assim, ó, fica manchadinha atrás. Como eu vou usar esse texto aqui, então não tem problema que eu vou fazer a arte dos dois aqui, tá? E aí Deus, ele sabe exatamente. Então, deixa eu pegar minha caneta. Deus não compactua com o nosso erro. Vou colocar aqui que a primeira coisa, Deus não compactua
com o nosso erro. Deus não ajeita o que está errado. Deus não ajeita o que está errado. O que é errado vai ser errado para Deus, mesmo que pareça que tem um fundo de sinceridade, que tem um fundo de coisa boa. Para Deus não existe isso. Não tem brecha na maldade em que Deus participe dela. Não tem brecha. Então, todos os nossos cantinhos, né, do nosso coração precisam ser muito bem avaliados. As nossas intenções, nossos pensamentos. No fundo, se nós nos analisarmos, né, lá no Novo Testamento, a gente vai ter Paulo dizendo: examine-se, pois, o homem a si mesmo e participe do cálice. Na verdade, o próprio Cristo, né, dizendo na última ceia: examine-se o homem a si mesmo e tome do cálice. Então, a necessidade de um autoexame no nosso coração para ver se a intenção daquilo que a gente está fazendo agrada ao Senhor. Porque a gente pode até fingir que não sabe que está fazendo errado, mas se a gente fizer o autoexame, nós somos condenados ou aprovados e a gente consegue identificar isso. Então, é necessário fazer um autoexame em toda a intenção. Não tem brecha na maldade. E eu vou até escrever isso aqui: não tem brecha na maldade. Deus não usa brechas. Deus não usa brechas. Vou botar aqui, ó, na maldade. Por isso que Deus é santo, por isso que Deus diz para a gente andar em santidade, ser santo como Ele, para não usar as brechas da maldade. Eu vou aproveitar que alguém fez mal para mim e vou devolver esse mal para alguém. Deus não está lá nessa brecha, isso não agrada a Deus. E se não agrada a Deus, a gente não está liberado para fazer, mesmo que pareça o certo. Então, é certo, né? Davi pode ter pensado: deu certo, matei Urias, vou consertar a história, vou ficar com Batseba, o filho é meu, tá tudo certo. Mas Deus, lá do lugar santo dele, ele vê e traz à tona, ele manda o profeta até ele. E Deus diz assim, o profeta diz para ele, né, que Deus viu que ele se arrependeu, mas ele insultou ao Senhor. Por insultar ao Senhor, por achar que Deus não veria o que ele estava fazendo, que Deus não o puniria pela maldade que ele estava cobiçando em seu coração, ele é como se Davi tivesse tentando tirar Deus por bobo, né? Ele insultou a Deus: tá achando que eu sou bobo, que eu não tô vendo o que você tá vendo, tá achando que eu não sei o que você tá fazendo, tá achando que eu não te conheço. Então, por insultar a onisciência, a onipresença de Deus, Deus diz assim: olha, então não para esse erro, como correção. E aí ele corrige Davi. Então Deus diz não, vou botar aqui, ó, para nos corrigir, para corrigir. Deus zera a história e diz para Davi: agora você vai fazer do jeito certo. Você vai fazer do jeito certo. Davi não teve nenhuma instrução de Deus de que o filho deveria vir de Batseba. Não teve nenhuma instrução de Deus, orientação de Deus, de que aquilo era para ser feito daquele jeito. Ele não teve nenhuma orientação de Deus para que ele acreditasse que o filho de Batseba seria o filho, né, seria o grande Salomão que nós conhecemos depois na história já escrita. Ele, naquela época, ele não sabia que era de Salomão que vinha, né, o templo de Deus. Ele não sabia que ele seria escolhido. Então ele não sabia nada disso, porque não tinha instrução de Deus para isso antes, para ele, né? Então ele não tinha justificativa nenhuma, a não ser o seu bel prazer, a não ser a sua
a sua cobiça na mulher do outro. E aí é o que a gente falou na série 1, né, no primeiro dia, que filhos mimados por ter o que queria, né? Davi tinha tudo o que queria. E aí a gente tem que ter muito cuidado, porque Deus mima a gente porque Ele é bondoso, não porque nós somos preferidos e a gente pode sair passando por cima de todo mundo. Na medida em que a gente acha que pode passar por cima de todo mundo, porque somos mais abençoados do que outras pessoas por Deus, a gente cai no erro de ser filho mimado e não filho amado mais. Então, o filho mimado pela vida, né, pela história, como foi Adão e Eva, não consegue perceber a bondade do seu pai. Pelo contrário, ele encara aquilo como algo que tem a ver com ele mesmo e não com o pai. Nós somos mimados pela bondade de Deus, ok? E não porque Deus é muito bom, então Ele tem prazer em nos dar tudo que a gente precisa, tudo que a gente necessita, tudo que a gente solicita para Ele. Ele tem prazer em nos dar. E Ele tem prazer em nos dar além do que pedimos ou pensamos. Ou seja, Deus tem alegria em nos mimar, mas isso não significa que tenha a ver com a gente mesmo. Não tem a ver comigo, não tem a ver com eu ser melhor do que alguém e por isso receber mais atenção. Eu lembro de Maria, mãe de Jesus, que quando ela recebeu a notícia do anjo, ela foi chamada de bem-aventurada. Ou seja, você é uma mulher feliz, que é feliz por buscar a Deus o tempo inteiro. Você é feliz na raiz da sua essência. Então, e a raiz da essência dela era uma mulher temente a Deus. Se a partir daquele momento ela começasse a achar que tinha algum privilégio nela mesma, né? E aí a gente tem até algumas insinuações de que isso aconteceu, né? Não tem nada que prove, mas algumas insinuações, como no dia da multiplicação, da transformação da água em vinho na festa, que ela vai lá cobrar Jesus, e Jesus diz: que tenho eu contigo, mulher? Não é por você, não é você que decide a hora de ser mimado, a hora de receber o que eu estou pedindo, mas sou eu mesmo que decido. Ele continua sendo Senhor. Então, os nossos mimos têm a ver com o próprio Deus e não com a gente mesmo, né? Não somos preferidos ou preteridos em relação ao outro, né? Então, a gente precisa ter essa atenção. E aí, depois ele continua falando, né? Deixa eu passar para cá. Depois ele continua falando do texto, porque ele vai lá e pede a Deus e ora, né? Intercede, implorou a Deus, orou a Deus, suplicou a Deus. Lá no finalzinho, no versículo 22, ele diz: eu pensava, quem sabe, né? Se eu fizer tudo isso, se eu fizer essa... É claro que ele está muito além da chantagem emocional aqui, né? Mas quem sabe, né? Eu não toco o coração de Deus, ele amolece e muda a palavra dele. Olha, Deus não muda a palavra dele, e é isso que nos dá segurança no amor de Deus. Eu vou colar, como aqui, ó, como mancha, você pode, né? Manchou aqui o texto, você pode fazer o que eu vou fazer aqui, que é tampando, né? Que é um tapetinho que a gente faz. Eu vou colar aqui, ó. Ó. Os post-itzinhos, preparando aqui para eu poder escrever sobre essa etapa aqui, né, do texto, tá? Ele achou, eu vou conseguir fazer com que Deus mude, né, de ideia, porque ele me ama. Deus te ama, Deus me ama, e o que me dá segurança no amor de Deus é que Ele não muda a palavra dele. Que aquilo que Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer. Então, isso é o que nos dá segurança no amor de Deus. Ok? Eu vou... passar a cola aqui, ó. A cola não, a fita dupla face aqui, tudo aqui do lado. Aqui.
Deixa eu botar aqui. Vai falando com Deus enquanto cola. Quem sabe nesse momento você não lembra, né? De que fez exatamente como Davi. Achou que tinha todo o direito de ajeitar alguma coisa usando espaço da maldade do outro. Então achou que podia fazer, né? E tudo bem, eu tenho justificativa para isso. Aqui, ó, vai ficar a bordinha colorida. Eu não vou cortar, eu vou deixar assim mesmo, as bordinhas, tá? Quando eu fechar a Bíblia, fica essas bordinhas aqui bonitinhas. E vou deixar aqui, tá? Então, aqui em cima, ó, vou colar as bandeirolinhas aqui. As bandeirolinhas. Vou pôr a cola aqui, ó. Vai falando, tá? Com Deus enquanto faz a arte, porque nesse momento eu vou falando também aqui, pensando nas coisas. Eu não necessariamente preciso compartilhar com você. Mas pensa aí, né? A maldade que há no nosso coração sendo revelada numa oportunidade. Sabe aquela hora do agora é a chance de eu devolver o mal. E o Urias nem tinha feito mal a Davi, né? Mas às vezes a gente aproveita essa oportunidade. Aqui. E aí, aqui embaixo eu vou colar mais. Ó, esse aqui eu vou colar aqui. Tá? E aqui, ó, eu vou passar de novo a... Deixa eu chegar mais pra cima. Aqui eu vou passar de novo o marca-texto, tá? Aqui no cantinho. E vou colar esse daqui, que é a fitinha aqui, ó. Colar a fitinha. Tá? Aqui, ó. Pronto. Colei essa parte mais escrita aqui, eu vou colar de novo Não, perdão, vou colar esse aqui não. Vou colar o SOS também não tampa. Vou colar o homem orando aqui, né? Deixa eu tirar aqui. Vou colar o homem orando e vou passar aqui de novo. Ó. Deixa eu ver aqui se esse... Vou colar esse aqui. Peraí. Colar esse. E aí, voltando ao nosso texto, agora você já conversou, já perguntou a Deus, já conversou com Deus. Se você tiver anotações, faz as anotações, tá ok? Eu vou deixar esse espaço aqui, tá? Esse espaço aqui para fazer as anotações do que eu tô falando, do que Deus está falando comigo aqui, tá? Você usa aí os seus espaços também para fazer anotação. Se você não tem essa lateral da Bíblia para fazer, faz no caderno, né? Ou faz como eu ensinei na primeira, que era usar um papel por cima, né? E fazer as anotações,
ok? Aqui. Vou colar, ó, essa fitinha aqui, um pedaço dessa fita. Quase que eu corto meu dedo aqui. Ó, vou colar aqui para tampar a mancha. Tá? Aqui. Pronto. E aí tá escrito aqui. O do homem orando, eu vou pôr ele aqui. Ele tá do lado do que eu queria, o contrário, né? Eu queria ele virado para lá, mas eu vou botar ele aqui em algum lugar. Vou botar ele embaixo da fita aqui. Como eu disse, não preciso usar todos, tá? Eu é que vou usar porque eu quero usar. Mas você não precisa usar todos. É só para você ter ideia de que você pode usar, pode fazer a criatividade, tá? E pode fazer com calma. Eu faço rápido por causa do vídeo, né? Tá? Aqui. E aqui. Ó. Pronto. Pronto. Vou colar ele aqui de forma que ele apareça orando, né? Aí, pronto. Tá? Esse SOS aqui eu não vou usar, tá? Não vou usar o SOS não, eu já tenho muita informação. Vou usar só o coração, ó. Vou usar só o coração, não sei se... eu vou usar só o coração, tá? Não sei se eu uso SOS. Não tem nada no texto que Deus esteja falando no meu coração que tenha a ver com SOS, não. Deus está falando muito mais a respeito do meu coração, de eu sondar o coração. Então, no momento da arte, ao invés de eu usar o SOS, eu vou usar só o coração. Deus está falando muito mais a respeito de eu orar e entregar para Ele aquilo que realmente está no meu coração com sinceridade, do que tentar ludibriar a Deus, né? Tentar comover Deus. Deus, ele não precisa que a gente faça chantagem sentimental com Ele, mas às vezes a gente faz, né? Às vezes a gente faz, às vezes a gente chantageia Deus, né? Também a gente fala para Ele: Deus, olha, fiz tudo tão direitinho, faço tudo tão direito, eu oro, leio a Bíblia, vou para tua casa, faço tudo tão direitinho e as coisas não estão sendo do jeito que eu queria que fosse, né? A gente meio que chantageia Deus. A gente pode pensar com o texto aqui de Davi, porque depois que Davi sabe que a menina morreu, ele vai viver a vida dele e ele não vive em revolta com Deus, né? Ele não se revolta contra Deus. Ele vai lá, ele come, se alimenta, se perfuma, se arruma, ou seja, ele volta a viver, né? Ele segue sua vida, volta a viver não, ele segue a sua vida. E a gente tem que pensar que como filho amado, não filho mimado, né, mas filho amado, que entende o não de Deus, a gente precisa entender também a hora da gente parar de ficar insistindo com Deus, né? Deus já disse que não. Então, se Deus já me disse não, eu não preciso ficar insistindo em relação àquilo, eu não preciso ficar tentando fazer chantagem sentimental com Deus, né? Eu vou escrever aqui, ó, que filhos amados,
aceitam, fazer de vermelho, aceitam e aí filhos amados aceitam filhos amados aceitam o não do Pai. Filhos amados aceitam o não do Pai. Filhos mimados tentam chantagear seus pais, tentam convencê-lo pelo sentimentalismo, né? E isso é uma forma também de não aceitar o senhorio de Deus, né? É o filho acreditar que ele tem o controle da situação. Então isso é uma subversão, isso é um erro, isso é um insulto a Deus. Achar que ele não tem o controle de todas as coisas também, achar que ele não sabe o que está fazendo. Então, quando a gente tenta, como filho mimados, né, mudar a opinião de Deus, a gente não vai viver na vontade suprema dele, mas na vontade permissiva. E às vezes na vontade permissiva dele, na maioria das vezes na vontade permissiva dele, o caminho é muito mais longo, né? O caminho é muito mais tortuoso. Então é melhor viver na vontade suprema de Deus do que viver na vontade permissiva dele. Deixa eu dobrar aqui para eu conseguir escrever aqui. Na vontade permissiva, aqui, ó, primeiro, no versículo 7, depois a criança morreu. Eu vou colocar aqui, ó, eu vou escrever, na verdade, o texto que eu estou falando com vocês aqui, ó. Davi tenta mudar a decisão de Deus fazendo do momento aí eu errei aqui, espera só um pouquinho. Escrevi momento. Fazendo do momento. Vou colar de novo aqui. Ó. Colar aqui e botar a fita. Veja que não tem dificuldade, né? Escrevi aqui, deu erradinho, vai lá de novo, cola uma figurinha em cima, tá? Aqui, ó. Então, ó, colei. Ó. Davi tenta mudar a decisão de Deus fazendo daquele momento vou escrever drama pessoal, fazendo um drama pessoal. Sabe o que estava em jogo ali? Estava em jogo uma descendência. Estava em jogo uma descendência real, né?
Então, ele tinha o compromisso com Deus de ter um reino diferente do reino de Saul. Se Deus permite que aquela criança sobreviva, aquela criança ia carregar para toda a história de Davi a marca do engano, né? Ia levar a marca do engano. Você já pensou se Salomão fosse aquele filho do engano, né? Fosse aquele filho não legítimo? Pensa em toda a história sendo transformada, alterada, né? Já que Davi não tinha consciência naquele momento, como muitas das vezes nós não temos a consciência do futuro, como a gente viu na situação de Adão e Eva, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Então Deus sabe até o problema que vai vir se ele disser sim, né? Como a gente faz com os nossos filhos, a gente fala que não porque a gente sabe o que vai acontecer, a gente imagina o que vai acontecer depois. Deus não imagina, Deus sabe exatamente o que vai acontecer depois. O problemão que teria na história, como que ia ter na linhagem de Jesus um filho que foi um filho do engano, né? Como é que ele estaria na linhagem de Jesus? Como é que ele faria o templo? Quer dizer, Davi não pôde fazer o templo porque tinha nas mãos muito sangue. E Salomão não poderia fazer de Davi porque tem um engano na história de Salomão, né? Ele não era, ele era filho do rei, sim, mas foi filho de um homicídio. Ou seja, ele já viria com o sangue do homicídio, né? Davi não podia fazer o templo porque tinha sangue de homicídio na mão e não pôde fazer o templo. Imagina Salomão tendo o sangue do homicídio na história dele, na marca dele registrada. Então ia ser um estrago na história ali da situação que o povo veio viver depois com Salomão. Ia ser um estrago na história do Evangelho, na história da chegada da vinda do Messias, né? Na história real ali dos reis, né, que fizeram parte da linhagem de Jesus. Então ia ser muito problemático isso, né? Ia dar muito problema, ia dar muita história, muita margem para que todo mundo apontasse e tivesse dúvidas quanto à santidade do próprio Deus que estava traçando aí a história. Então isso atentava contra a santidade de Deus. Então ele faz daquele momento um drama pessoal, quando o que estava em risco era o plano de Deus, o plano de Deus. Então, o que estava em risco era o plano de Deus para a sua linhagem real. Tá? Os planos de Deus são maiores do que os meus. Eu colei esse live stream aqui porque essa história me faz pensar que a história da minha vida, né, que todos veem, que todos escutam, que todos ouvem, não é a história da minha vida isolada na história do mundo, mas é a história de Deus organizada para toda a humanidade, e onde a minha vida é incluída. Eu estou participando desse momento, desse tempo, mas Deus tem uma história inteira para o povo. Então eu não posso me esquecer disso. Eu preciso aceitar o não do meu pai
do meu Deus, do meu Senhor, daquele que dirige e conduz toda a história, eu preciso aceitar o não dele todas as vezes que ele me orientar a não fazer. E eu preciso identificar que muitas das vezes o não dele é porque eu estou indo num caminho muito errado. Então o não dele é um para aqui e vamos voltar lá para o início, que foi o que aconteceu com Davi nesse momento. Pare aqui para depois seguir. Tanto que depois que tudo aconteceu, ele finalmente pega Batseba, casa-se com Batseba, vai ter o filho com ela, né, com Batseba, tem um menino, e ele vai fazendo, e aí o próprio Deus, né, o Senhor o amou e enviou o profeta Natan com a mensagem a Davi. E Natan deu o nome do menino de Gedidias, que Gedidias significa amado pelo Senhor. Pronto, Davi, né? Agora sim, tá tudo certo, tudo correto, é o ok de Deus, pode seguir por aqui. Então agora tem um sim de Deus, né? Eu vou até colocar aqui no cantinho que agora tem o sim. Agora tem o sim. O não de Deus vem quando ele vai por um caminho errado e Deus, para, né? Para agora. E agora tem um sim. E eu vou marcar aqui, ó, que deu o nome, ó, o Senhor o amou e deu o nome de Gedidias. Tá ok? E aí você vai continuar o trajeto aí da sua devocional, tá? Deixa eu abrir aqui. Você vai continuar o trajeto da sua devocional entendendo o que Deus tem para você, para a sua vida nesse texto. Vai marcar, vai escrever, tá ok? Vai anotar, conversar com Deus enquanto o Senhor estiver aí te falando a respeito do amor dele por você. Tá certo? Do amor dele, do não dele, né? Em prova do amor dele pela sua vida. Você continua aí fazendo seu momento devocional. Que Deus abençoe sua vida, que Deus tenha ótimas conversas com você. Fazer um pontilismo aqui só para preencher o espacinho. Ó. Tá? Fica bonitinho. Aqui também. Tá certo? Que Deus abençoe sua vida e sua leitura.